Boa noite, senhores. Hoje eu vou estar falando sobre a Better Buy. É um projeto que estamos desenvolvendo para a aula de análise e projeto de sistemas. Nesse projeto, nós estamos desenvolvendo uma aplicação mobile, onde você vai estar podendo acessar um e-commerce. Foi um trabalho desenvolvido em grupo por eu, Alexandre Menezes, Vitor Rios, Thaís Vitória, Gabriel Clayton e Giovana. Esses dois não estão sendo citados na documentação, pois colocamos apenas os que estão trabalhando atualmente no projeto. O Gabriel e a Giovana acabaram tendo que se mudar para a noite devido a outros problemas deles. Problemas não, né? Foi estágio, então acabou sendo algo bom. Mas, enfim, foram pessoas que ajudaram bastante no decorrer do projeto e seria, eu acho, do meu ponto de vista, seria injusto não citá-los. Continuando. A Better Buy é um projeto para nota, mas acabamos vendo que poderia ser um projeto, além de ser um projeto apenas facultativo, um projeto que poderia se desenvolver nas nossas vidas profissionais. Foi administrado pelo professor Aguinaldo, porém, como fizemos ele juntamente com um projeto interdisciplinar, por ter bastante coisas parecidas, estamos também o professor Afonso Pavão, que pediu algumas coisas a mais da parte de engenharia de software. O projeto, ele você vai ajudar na média, está valendo como nota da N1, A1 no caso. Esse seria o sumário que vamos seguir no decorrer da apresentação e do nosso vídeo. E essa seria a introdução. Eu vou estar dando uma lida. Introdução. Está se desenvolvendo um e-commerce onde temos como público-alvo qualquer pessoa que tenha interesse em comprar ou vender diversos produtos. Nossos usuários poderão contar com uma plataforma que intermedia todos os processos da compra ou da venda, assim facilitando o crescimento de pequenos comerciantes, tendo em vista que nosso software busca ser o mais intuitivo possível para que o usuário tenha mais facilidade e rapidez para buscar o que se procura. O sistema cumprirá todos os requisitos necessários para a satisfação dos usuários, vendedores, compradores, desenvolvedores e a todos aqueles que de alguma forma contribuem para o avanço do software. Ou seja, nossa ideia é que qualquer um que utilize nosso software consiga acessá-lo de forma fácil e prática, sem precisar, sem parecer um quebra-cabeça. O usuário, independente da idade que ele tenha, consiga acessar o software e achar o que quer que ele procure. Desde um idoso de 70 anos até um adolescente de 12 anos. Públicos totalmente diferentes que tem que conseguir acessar nossa plataforma e achar o que busca de forma prática e fácil. E buscamos que a Better Buy seja um lugar fácil de se acessar, um lugar divertido e simples, sem muito pop-up na sua tela, sem nada exagerado, entendeu? Um design simples, porém eficaz. Informações gerais. Estamos desenvolvendo um software que tem como principal objetivo facilitar o processo de compra de um produto ou venda, que nos esforçamos para que nosso website e aplicativo seja mais intuitivo e rápido para nossos usuários, para assim satisfazê-los em todo o processo. Garantimos o suporte necessário para estar sempre em avanço em nossa plataforma, nos dedicamos e nos comprometemos em prover o máximo de qualidade a todos que usarem e desenvolverão nosso software. Ou seja, aqui tem um pouco do que eu já falei anteriormente e um pouco mais do que eu vou explicar. O nosso site, como eu falei anteriormente, é focado principalmente para o mobile, porém, é um aplicativo focado principalmente para o mobile, porém também será um website para estar facilitando o acesso de todos, pois às vezes você simplesmente não tem espaço para baixar o aplicativo, você pode estar acessando o website. Dessa forma, você acessa mais prático e mais rápido. Porém, no nosso protótipo, a gente fez apenas o aplicativo, levando em consideração que é o nosso foco inicial e tínhamos pouco tempo para desenvolver tudo. Bom, meu nome é Vitor, eu vim falar um pouco aqui agora sobre as regras de negócio do nosso projeto. Elas servem basicamente para condicionar o funcionamento do projeto como um todo e também elas servem como parâmetro. A gente vai ver que isso é muito importante no decorrer do projeto. Vou falar também sobre os user histories.
No nosso caso, nosso projeto é um e-commerce, então aqui a gente tem a narrativa daquele que vai vender e temos também a narrativa daquele que vai comprar. Então aqui a gente mostra o que o vendedor ou o comprador querem do nosso, o que eles querem, ou seja, o que eles esperam do nosso projeto e também da forma que eles querem que isso aconteça. Vou falar também aqui do Canvas. O Canvas ele é muito importante porque ele vai mostrar de forma visual e de forma bem ampla também o que aquele negócio, aquela empresa, aquele projeto ele quer e da forma como ele quer. Então, aqui no nosso Canvas, a gente pode ver as fontes de renda, a estrutura de custos, ou seja, aquilo como a empresa vai ganhar dinheiro, como que ela vai financiar seus custos, quem são seus parceiros, o que é aquilo que a empresa valoriza, qual a relação dela com o cliente, enfim. Então, o Canvas ele é muito bom porque ele abre a forma como você pode enxergar aquele projeto, chegar naquele negócio de uma forma bem simples. O backbone, que eu vou falar aqui agora, é basicamente as etapas de funcionamento do nosso projeto, as etapas que o vendedor, o comprador vai passar para acessar o nosso software, nosso site. Então, é aquilo que basicamente são as funcionalidades do nosso projeto, desde cadastro, realização de login, realização de compra, de venda e por aí vai. Aqui, rapidamente eu vou falar sobre o nosso planejamento do projeto. A gente visou entregar tudo dentro das datas, tudo em prazo e realmente a gente conseguiu. Então, no decorrer das datas, do prazo, a gente ia dividindo entre cada membro do grupo o que cada um deveria fazer. E creio que todo mundo aqui se esforçou para entregar tudo dentro do prazo e de uma forma bem feita. Agora eu vou estar falando um pouco sobre os requisitos funcionais, não funcionais, suplementares. A gente acabou não fazendo, então eu vou falar muito. Na verdade, a gente acabou nem estudando sobre os requisitos suplementares. Por isso, a gente não incluiu, então não estarei falando sobre eles. A gente citou aqui porque, como vocês podem ver, tem no projeto, mas não fizemos. Os requisitos funcionais seriam os requisitos que estarão interagindo diretamente com o nosso software. Por exemplo, o software deve permitir o registro do usuário. Esse requisito vai estar permitindo que o usuário, quando entrar no aplicativo ou no site, em qualquer um dos nossos softwares, possa estar se cadastrando para estar utilizando o aplicativo da forma que queremos. Os requisitos não funcionais são aplicativos que não interagem diretamente com o software. Todas as funcionalidades do software devem ter um tempo de resposta máximo de 25 segundos. Quer dizer, não interagem diretamente com o usuário. Desculpa o erro. Todas as funcionalidades do software devem ter um tempo de resposta máximo de 5 segundos. Ou seja, não queremos que o usuário fique esperando infinitamente carregar, como alguns outros aplicativos fazem. 5 segundos eu considero que é um tempo bom, é um tempo não muito grande, nem muito pequeno. Então, e é um tempo que o usuário vai esperar. Mas que isso normalmente as pessoas tendem a desistir, principalmente se for do tipo impaciente, porque ninguém quer ficar muito tempo esperando. Essa é a realidade. Olá, boa noite. Meu nome é Alexandre. Eu vou explicar um pouquinho sobre o diagrama de caso de uso do nosso projeto. A atividade que a gente tem dos diagramas de caso de uso, elas facilitam a comunicação do nosso projeto, a comunicação do entendimento das regras de negócio entre os membros do grupo e um potencial cliente, por exemplo. Porque as regras de negócio elas precisam ser explicadas. E essa maneira do diagrama de caso de uso, simplificada, é mais fácil de entender na nossa concepção do que se trata a regra de negócio, porque
no decorrer do projeto, as regras de negócio, elas tendem a ficar mais complexas. Desde as iniciais, essa daqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, ela é bem simples. É uma alteração, uma exclusão de alguma questão do perfil do usuário. Então, a comunicação desse diagrama aqui, por exemplo, tem alteração de dados, inclusão de dados e exclusão de dados. Então, assim, o usuário, ele interage com o software, ele acessa o software, interage, né, com alguma funcionalidade do software, no caso aqui, alterar dados, comunica com o banco de dados retorna a alteração e fica salvo no sistema do software. Aqui também, ele vai incluir informações adicionais. E aqui, ele vai excluir ou o perfil dele completo ou alguma questão do perfil dele, alguma alteração. Aí, essa RN6, ela retrata bem simples o que seria um diagrama de caso de uso nessa situação. Aqui eu tenho outra regra de negócio que retrata um pedido, como o cliente acompanha o pedido dentro do sistema, uma simplificação de como seria o cliente, né, o usuário, aguardando um pedido, as informações que ele recebe no sistema. Aqui ele acessa o software, ele faz o pedido, o banco de dados retorna. Aí ele aguarda o e-mail, ele recebe o e-mail, né? Ele inclui as etapas de verificação e o banco de dados retorna as etapas para ele. Ele acompanha ou no software ou no aplicativo. E ele tem um status, ele tem todo um processo para receber o status do pedido dele. E aqui, mais uma vez, uma comunicação com o banco de dados, que vai retornar status da compra, status do cliente, datas. Oi, eu vou falar um pouquinho do caso de uso expandido. Aqui eu tenho uma tabela que eu vou explicar um pouquinho sobre como funciona um caso de uso expandido. O que que ele faz? É assim, o caso de uso expandido, ele, ele serve para a gente mostrar um fluxo do caso de uso. Por exemplo, aqui eu tenho um passo a passo de como se comporta as atividades do usuário dentro da regra de negócio que a gente criou, do caso de uso. Então, assim, ele quer excluir o perfil, né, nesse caso. Quer excluir ou alterar alguma coisa no perfil dele. Ele vai acessar toda essa configuração dentro do nosso sistema, vai seguir todo esse passo a passo, e ele vai ter, no final, ele vai receber um feedback, né, das alterações pelo e-mail dele, e-mail cadastrado. Ele tem que ter uma pré-condição, que ele tem que estar logado na conta dele. Aqui são os atores, né? Tudo que envolve essa interação da RN6, que no caso é o usuário acessando o software e fazendo comunicação com o banco de dados, nessas alterações que ele está fazendo. Aqui tem um fluxo alternativo, né? E que no caso parece uma restrição. E aqui é mais uma descrição, né, sobre como funciona esse fluxo. E a gente consegue especificar bastante o caso de uso simples, que tem uma abordagem um pouco mais simples, através dos diagramas, com aquelas palavras-chave que a gente trabalha em cima dos diagramas. Então, assim, aqui a compreensão é maior, a documentação é mais específica e aqui seria o comportamento dentro da nossa plataforma. Todas as opções, configurações, todos os tópicos, tudo que o usuário vai ter interação, todo o sistema que ele vai ter cliques, que ele vai ter confirmações, que ele vai ter questionamentos,
tá tudo dentro da especificação de fluxo do diagrama. Então, assim, o caso de uso expandido, ele serve para dar um contexto melhor sobre o fluxo simples, né? Que no caso é o caso de uso normal. Agora você está falando sobre os story cards dos story users. Os story cards, eles são uma narrativa pequena. Por exemplo, esse daqui. O usuário deseja criar uma venda. Esse seria o enredo da história. E aqui a gente vai explicar como o usuário vai estar realizando essa ação, o que ele precisa e de que modo ele vai fazer isso. No verso do cartão, a gente coloca as pré-condições que ele vai estar necessitando para estar realizando essa ação, de estar realizando uma venda, os recursos que será necessário, quando ele estará necessitando de tudo isso, e o que vai acontecer depois dele estar colocando todos os pré-requisitos que a gente pediu no verso do cartão. Nós fizemos aqui múltiplos study cards. Eu não vou estar mostrando todos eles, porque só temos 20 minutos e precisamos abordar outros temas, então acabaria consumindo muito tempo. Então, vou estar mostrando mais esse primeiro aqui, de uma forma bem rápida também, para não consumir tanto tempo. Aqui o usuário deseja criar uma venda. Criamos múltiplas personas, nesse caso eu estou usando a da Juliana. Ela é uma digital influencer, estudante de moda, que deseja, ela está criando a própria loja dela e quer começar a vender as peças que ela faz à mão. Estou construindo uma loja virtual para facilitar a venda de minhas peças e vi que entre os marketplaces de e-commerce, o Better Buy é o que me cobra uma taxa menor e por ter uma interface muito parecida com as redes sociais, facilita a minha venda, pois como digital influencer já sei bem como utilizar uma rede social. Aqui é onde se encaixa o que falamos sobre praticidade e a pessoa conseguir se manusear melhor, sem ter que pensar muito como ela faz cada coisa. De modo a começar a ter uma renda com as minhas peças de roupa e lançar minha marca mundo afora, tendo em vista que a Better Buy é uma loja internacional, facilitando o acesso das minhas peças mundo afora. Aqui a gente está falando sobre como ela vai conseguir ter um alcance internacional, que é o que esperamos que a Better Buy consiga, facilitando para ela ganhar a renda dela de uma forma com algo que ela gosta de verdade. Seguir os sonhos dela de ser uma estilista. Será necessário inserir os dados do produto, o nome, o preço, a categoria que o produto se encaixa para que possamos estar realizando uma separação por categorias na hora da pessoa fazer a busca, o comprador nesse caso, e a descrição do produto, para que a pessoa possa estar lendo, analisando e vendo se é aquilo mesmo que ela quer, um vídeo ou uma foto, nesse caso a gente colocou vídeo, mas o correto seria mídia, para a pessoa poder estar analisando e vendo as imagens do produto que a Juliana vai estar vendendo, forma de pagamento que ela vai estar aceitando, pois como somos um e-commerce, a gente precisa saber o que ela vai estar aceitando como forma de pagamento para podermos passar para o, como fala, o comprador. Desculpa o branco que deu aqui. Os recursos que ela estará nos dando serão esse, então, vídeo, descrição, vídeo podemos substituir por mídia, mas nesse caso, ela teria dado o vídeo mesmo. Os vídeos sobre as peças de roupa dela. Vídeo, descrição, categoria, preço, nome, forma de pagamento aceita. Quando será necessário ela inserir todos esses dados? Quando ela estiver criando uma venda. Então, terei meu produto publicado no site. Porém, nesse caso, deveríamos ter mudado para software. Outro erro que estou analisando aqui agora. Bom dia, meu nome é Thaís e eu vou falar sobre o BPMN. O BPMN é aí um tipo de gráfico que geralmente as empresas fazem, né, para poder detalhar aí certinho as partes da empresa, né, o fluxo aí da empresa. E aí é bem detalhado por gráficos, símbolos, para que o cliente e o desenvolvedor possam analisar certinho cada parte. Agora eu vou falar do entidade de relacionamento, né, que é um modelo aí baseado na percepção do mundo real, né, consiste aí num conjunto de objetos, que são as entidades, né, e nos relacionamentos, que são as ligações desses objetos, né, entre esses objetos.
E ele facilita bastante, né, nos projetos. Dá uma ajudada aí para você saber como que os objetos estão se relacionando aí no seu projeto. Agora eu vou falar aí do diagrama de classe, né? O diagrama de classe ele serve aí para estar modelando toda a estrutura aí do sistema. Tá? É bastante usado aí pelos engenheiros de software para estar modelando aí todo o sistema. Pode utilizar um único diagrama, né, para modelar o sistema inteiro. Você pode estar utilizando vários, dependendo aí da complexidade do seu sistema. E foi assim, foi bem difícil para estar fazendo. Eu utilizei duas ferramentas, o Asta e o Lucidchart. O Asta eu achei meio complexo, não entendi muito bem e acabei utilizando aí o Lucidchart, que eu já tinha uma intimidade maior. E acabou resultando aí nesse diagrama que eu preparei aí pra gente, pro nosso sistema. Hoje eu vou estar retomando aqui agora o diagrama de sequência. O diagrama de sequência para o nosso sistema, ele é necessário para a gente padronizar uma sequência de atividades dentro da nossa funcionalidade. A comunicação entre os nossos objetos, os objetos que compõem as funcionalidades do nosso sistema. Aqui a gente tem uma RF bem simples, que é o usuário interagindo com o registro dele. Ele vai registrar um novo usuário, por exemplo, dentro do nosso banco de dados, do nosso sistema. Então, aqui, ele tem uma sequência de atividades que ele pode estar fazendo dentro do nosso campo de registro. Ele pode incluir dados, alterar, excluir dados. E aqui são as nossas funcionalidades. E como elas se comunicam entre si. A tela inicial, onde o usuário vai ter acesso, ele vai incluir as informações no registro. O registro vai retornar campos para esse usuário estar utilizando, que seriam os campos de registro aqui, de incluir, alterar, excluir. O banco de dados vai retornar uma opção de alterar ou excluir o registro aqui. Então, é um fluxo do nosso caso de uso. Basicamente é isso, um fluxo do nosso caso de uso. É uma sequência padronizada que a gente tem no nosso sistema para tornar os processos mais simples e claros para na hora de programar o sistema a gente conseguir ter organização. Então, assim, esse diagrama de sequência, eu acho que ele é muito importante por essa questão de seguir um padrão, sabe? Tá bem claro aqui, é bem simples de compreender. Então, assim, na hora de fazer código, isso daqui vai ajudar bastante no nosso projeto. Agora estaremos falando sobre o tópico 3.10, que seriam os protótipos ou layouts de telas. O protótipo foi desenvolvido no software Figma. Eu estive desenvolvendo esse protótipo. Nele foi uma ideia inicial de como queríamos que o software fosse. Acabou que na hora de fazer a programação, tivemos múltiplas mudanças, porém mantivemos a base. Como, por exemplo, no software houve a mudança de cores, porém mantivemos o mesmo tema, o login, a fonte, tudo continua exatamente igual. Esse também seria o nosso mapa navegacional, onde a pessoa poderia estar vendo como cada coisa funcionaria. Tem até alguns comentários aqui. Nesse caso é o menu navegacional. O menu navegacional, ele tem o botão início, feed, o botão de criar venda, categoria e perfil. Eu não vou conseguir estar mostrando tudo para vocês, pois iria consumir muito tempo e temos múltiplos temas para falar ainda, e ainda estamos apenas no 3 de 8, então peço desculpas por isso.
mas o tempo realmente está curto. Essa seria a página inicial, o feed. No feed, o usuário vai poder estar rolando, como vemos em algumas redes sociais, Instagram, Facebook, etc. E caso ele goste, ele pode curtir, ficará na aba curtidos, que ele pode acessar na hora que ele quiser, estar comentando, vendo comentários de outras pessoas que já compraram, estar adicionando ao carrinho e compartilhando. Acabou que esse comentário ficou em cima, que eu adicionei aqui, mas o botão de compartilhar fica aqui nessa ponta. Aqui tem um botão de dislike também, caso ele não goste do produto, mas porém essa função só ficará disponível caso ele já tenha comprado. Pois achamos injusta a ideia de você dar dislike em algo que você simplesmente não testou. Perfil próprio seria uma parte onde você vai poder estar vendo o seu próprio perfil, vendas, a categoria que você está, quantas estrelas você tem, publicações, quantidade de vendas. Essa seria a aba de criar uma venda. Aqui você vai estar adicionando as informações do seu produto e a foto do seu produto. Esse seria como você vê os perfis de terceiros, com a opção de enviar mensagem ou seguir. Se você seguir, será recomendado mais vendas do tipo daquele vendedor e quando ele adicionar um novo produto, estará aparecendo no seu feed. Esse seria como funcionará o carrinho, em que a pessoa tem a opção de dar lance. Essa foi uma parte do projeto que não foi muito desenvolvida devido ao tempo, porém que mais para frente queremos desenvolver, que seriam os leilões. A opção de rastrear pedido e de estar realizando a compra final. A compra final, nesse caso, não seria em relação ao leilão. Pode funcionar assim também, porém, nesse caso específico, seria mais em relação a produtos vendidos da forma padrão. No rastrear pedido, você vai ser redirecionado ao site da entregadora. Por exemplo, caso você tenha selecionado para os Correios estarem realizando sua entrega, será por aqui que você conseguirá ir direto para o site, que já será colocado o seu código de rastreio automaticamente. Essa seria a aba leilões, que como eu disse anteriormente, nós não desenvolvemos. Aqui é como funciona um leilão, então eu vou estar pulando um pouco. Pagamentos. Essa foi como a gente imaginou a tela de pagamentos. No código final, houve uma grande mudança de cores, mantivemos a base, porém eu mudei bastante as cores. E esse seria o protótipo inicial que nós tivemos como base. Aqui eu vou abordar um pouquinho das tecnologias que a gente utilizou no nosso projeto. A gente tem o Sebrae Canvas. O Sebrae Canvas, a gente fez o nosso gráfico do Canvas, que foi pedido dentro do nosso projeto. Aqui a gente conseguiu elaborar um gráfico com ideias expandidas, né, do nosso software, os objetivos da empresa, e uma ideia central, onde cada campo a gente conseguia elaborar uma regra, uma questão específica para a gente ter uma visão um pouquinho mais expandida do que seria o nosso software, graficamente representado. Uma visão de empresa em si. O Asana. O Asana, ele é um software que a gente acompanhava as datas, né, do nosso projeto, o cronograma, a gente basicamente anexava aí. Então, assim, a gente concluía um projeto e um sprint e fazia uma marcação lá e passava para o próximo projeto. Então, assim, a gente utilizou, quando necessário, o Asana e fora o Blackboard, né, que a gente conseguia fazer o envio e estava notificado que a gente conseguiu a entrega do sprint. O Google Planilhas, que a gente fez todas as nossas regras de negócio com as planilhas do Google, a edição é melhor, a gente tem acesso remoto do Google Planilhas, através do navegador. O Lucidchart, a gente fez todos os nossos diagramas através do Lucidchart, é uma ferramenta gratuita, tem acesso mobile também, então assim, é bastante interativo e tem tudo na sua cara, é em português, então assim,
foi fácil de compor os nossos diagramas e nossos gráficos aqui dentro dessa ferramenta. O Visual Studio, a gente fez o nosso HTML, o CSS, o JavaScript do nosso projeto, e é uma ideia que a gente já utilizou, né, em outros semestres, então, assim, a maioria do grupo está familiarizado, né, com o Visual Studio. O Zoom para reuniões e para envios desses vídeos, né, de entrega do projeto. Então, assim, é uma ferramenta muito fácil de utilizar, só dar play e depois gravar o que tiver que gravar. O Zoom também ajuda bastante, né, em reuniões do grupo. E basicamente é isso. O WhatsApp, basicamente toda a nossa comunicação durante o processo era por WhatsApp, pelo grupo do projeto. Então, assim, tudo que tinha para falar do projeto, a gente utilizava o WhatsApp. Todo o backup dos nossos arquivos, do nosso projeto, está aqui no WhatsApp. Então, assim, é uma ferramenta bastante funcional dentro do nosso projeto. Ela consegue armazenar links, fotos, documentos em qualquer arquivo. Então, assim, foi muito bom utilizar o WhatsApp em prol do nosso projeto. O Figma para o nosso protótipo, para idealizar as telas, né, do nosso projeto. Então, assim, é uma ferramenta bastante intuitiva, tem acesso mobile também, e o Figma é gratuito, então, assim, é simples de estar utilizando, e a gente consegue fazer bastante coisa dentro do Figma. É uma ferramenta muito boa para protótipos e idealizar novas ideias. O Word, para finalizar todos os projetos, todos os sprints que a gente teve que entregar no decorrer desse projeto, a gente encaminhou em arquivo Word, a maioria. E basicamente é isso. A gente finaliza esse projeto utilizando essas ferramentas. Pode ter faltado uma ferramenta ou outra, como o Asta, que seria para gráficos, mas a gente optou por usar o Lucidchart. A gente teve recomendações de usar o Argon ML, mas a gente não conseguiu estar utilizando para gráficos em si. Então, assim, foi bastante simples utilizar essas ferramentas. A gente não conhecia todas essas ferramentas, a gente veio conhecendo no decorrer do projeto. Então, basicamente, são essas ferramentas que utilizamos e que nos ajudaram a concluir esse projeto. Vou estar falando um pouco sobre as dificuldades que eu encontrei no pessoais. Aqui tem um texto explicando as dificuldades que o grupo encontrou. Eu vou estar falando das minhas pessoais e cada um vai falar um pouco sobre as suas também. A minha principal dificuldade foi no começo. Eu não acreditava que eu ia conseguir trabalhar em equipe de uma forma tão bem como trabalhamos. Conforme foi indo, parecia que eu estava gerenciando tudo, e foi algo que eu também não botava muita fé em mim, porque a ideia de gerenciar um projeto nessa escala era grande e valendo nota, então acabou sendo uma pressão. Porém, foi bem difícil. Foi divertido em certos pontos. Acabei aprendendo que eu consigo liderar alguém durante um projeto. O grupo trabalhou bastante em equipe, o tempo foi nosso maior adversário. Tirando isso, acredito que se tivéssemos tido um tempo maior seria bem mais fácil, porém seria bem menos realista comparado ao mercado de trabalho atual. Pois, como aprendemos nos livros de engenharia de software que os professores recomendaram, antigamente, fazer um software em 2 meses, 3 era normal. Hoje em dia, a meta é que você faça em 2 semanas, 1 mês no máximo. Então, ainda tivemos um tempo bem grandinho, comparado com o mercado de trabalho atual. Mas, realmente, e pela ideologia que escolhemos fazer de um projeto, um e-commerce, foi algo ambicioso e gigantesco, algo que realmente sugou as energias. Passamos bastante finais de semana resolvendo problemas desse site, mas isso valeu a pena. Eu espero que vocês tenham gostado, vocês tenham gostado do resultado final. E
É isso, essa foi a minha maior dificuldade, o tempo mesmo. E outra coisa, as metodologias ágeis. Eu não era nada acostumado com isso, então pegar tudo isso foi algo realmente muito complexo para mim. Mas depois que você pega na prática mesmo, eu acho que foi melhor do que se eu tivesse apenas lido na teoria. Porque eu confesso que eu sou bem melhor aprendendo na prática. Por último, e não menos importante, quero falar aqui sobre um pouco, né, das minhas dificuldades, das lições que eu aprendi com o decorrer do projeto. De início, para mim foi bem difícil entender a grandeza do projeto, a grandeza daquilo que a gente queria buscar, aquilo que a gente almejava. Foi difícil também para mim entender a questão dos requisitos funcionais e não funcionais. Então, de acordo com o tempo que foi passando, a gente foi entendendo, principalmente eu fui entendendo bem e com o tempo eu fui entendendo a grandeza do projeto, a visão do usuário, a visão do desenvolvedor, das partes interessadas, e para mim começou a fluir e fazer um pouco mais de sentido. As lições que eu aprendi foi trabalhar em equipe, é muito importante você respeitar o tempo dos outros, respeitar a limitação dos outros, questão também do, dos horários, porque eu trabalho de madrugada, então foi um pouco difícil para mim, mas graças à ajuda dos meus companheiros, eu consegui entregar juntamente com eles dentro do prazo, e creio que saí um estudante, um profissional, uma pessoa muito melhor até aqui, e creio que até o final do projeto mesmo, no final do ano, estarei ainda melhor como profissional, como pessoa, e nosso projeto também estará muito melhor, muito mais completo. Agora, né, vou falar um pouquinho das dificuldades que eu, né, tive. Eu cheguei no final já do projeto. Os, os caras já tinham elaborado o projeto inteiro. Cheguei no final, né, por uma falta de comunicação no meu antigo grupo, né? E aí eles me acolheram. Não tive assim todo esse envolvimento desde o começo, né? Eu via de longe, né, como que eles trabalhavam, a forma que eles trabalhavam em equipe, tudo pensando assim certinho, já com o pensamento bem à frente, já tinha visto de longe. Porém, quando eles me acolheram, já estava já na metade do projeto, já sprint 6. Já deixaram lá, parece que já estava pronta para mim. Sprint 6, Thaís, consegue? Consigo. Pronto. Elaborei a sprint 6, ajudei como eu pude, né? E minha maior dificuldade é trabalhar em equipe, tá tipo entregando as coisas no prazo, que eu tenho muita dificuldade por conta de trabalhar, né, chegar tarde em casa, estudar, ir direto pro trabalho, chegar muito tarde em casa. Então, eu teria aí esse problema em estar entregando tudo no prazo. Mas, graças a Deus, deu tudo certo, né? Conseguimos fazer aí, né? Consegui ajudar no restante que faltava e conseguimos fazer tudo aí certinho. Eu vou falar um pouquinho sobre as minhas dificuldades e o que eu aprendi trabalhando nesse projeto. Minhas dificuldades foram utilizar ferramentas que eu não tinha conhecimento, tecnologias que eu não tinha conhecimento. Por exemplo, elaborar diagramas, né? E foi um desafio para mim, mas eu consegui concluir e eu fico muito feliz com isso. O grupo em si ajudou bastante. Quando o membro estava com dificuldade, o grupo apoiava o membro, né, que tivesse determinada dificuldade. A gente tinha bastante feedback um com o outro. Então, assim, são lados positivos e de aprendizado que eu tive. Outra dificuldade que a gente enfrentou foi ter duas baixas. A gente perdeu dois membros no meio do projeto, foi a Giovanna e o Gabriel. Assim, a gente ficou desfalcado, ficou com três membros, mas no decorrer do projeto a gente recrutou a Thaís, ficando com quatro membros. A gente conseguiu trabalhar com prazo. Assim, é complicado trabalhar com prazo quando você tem outras rotinas, você tem trabalho, você vai direto do trabalho, você vai para a faculdade, e da faculdade você vai para o trabalho, do trabalho direto para a faculdade. Então, assim, é,
A gente conseguiu entregar nos prazos as nossas atividades, deu tudo certo. A gente aprendeu a usar tecnologias novas, então isso é um lado positivo. Assim, de primeira mão, a gente não conhecia, mas a gente foi atrás, a gente teve orientação dos professores, então, assim, foi, os sprints em si foram uma atividade bem gratificante para a gente. Nos deu uma visão do mercado de trabalho muito interessante. A gente aprendeu a elaborar bastante a nossa criatividade, com as regras de negócio, né? A gente conseguiu aprender sobre o mercado que a gente optou, que é o e-commerce. A gente, acho que muita gente no grupo não tinha muito conhecimento do que é o e-commerce, do tamanho que se tornou o e-commerce, né, na internet. Então, assim, é, é, é bastante interessante para a nossa área em si, se atrelar a um projeto, né, a um objetivo que seria bastante digital, né? Que no caso seria construir um software de e-commerce, que dentro de uma plataforma de e-commerce a gente tem infinitas possibilidades. A gente pode incluir diversas funcionalidades e nosso objetivo é esse. O que a gente puder fazer e entregar no prazo, a gente vai estar fazendo. E, e foi muito bom trabalhar em equipe, um ajudando o outro. A gente teve dificuldades, a gente se superou na maioria das dificuldades. A gente receber feedback do professor foi interessante também. Então, assim, foi gratificante num contexto geral. Todo mundo sai com um aprendizado melhor. Essa disciplina, acho que ela é importantíssima para o nosso desenvolvimento. A gente ter noção, né, dessas metodologias que a gente utiliza, metodologias ágeis, né, Scrum. Então, foi muito bom trabalhar em equipe. O meu grupo está de parabéns. Obrigado a todos que estão envolvidos nesse projeto. E é isso. Minha conclusão do projeto é essa. Dificuldades, a maioria das dificuldades foram conhecer algo novo, e o aprendizado que eu tive foi me sobressair a utilizar essas tecnologias. Como dizem que devemos finalizar tudo que começamos, eu vou estar finalizando o vídeo falando sobre os anexos. Os anexos seriam um código que desenvolvemos no decorrer do projeto. Não há muito o que falar sobre, pois é mais uma questão de prática e estar vendo. Esse seria o código inicial do nosso protótipo. Como eu disse anteriormente, na última vez que eu apareci, mudamos bastante coisa daquele protótipo mostrado, e principalmente, então, o CSS foi a nossa principal mudança. Mas o código oficial, ele incluímos, o professor pediu apenas CSS e HTML, porém seria quase impossível fazer um protótipo funcional sem JavaScript. Uma loja comercial necessitava, então tivemos que incluir para criar efeitos, como o botão sendo clicado na hora que ele sofre a ação do clique, para poder ir para a aba de carrinho quando ele é clicado. Eita, acabei dando uma engasgada aqui. Porém, mudamos bastante coisa, o código acabou ficando um pouquinho grande, mas foi um código, como posso dizer, feito às pressas. Então, né, realmente, assim que pudermos, vamos dar uma refatorada em todo esse código, tentar diminuir o máximo possível. Olha, acabou saindo uma propaganda aqui do que usamos para printar o código. Enfim, esse foi o final do projeto. Eu espero que vocês realmente tenham gostado da nossa apresentação. Agradecemos a oportunidade do professor por ter passado um projeto que realmente desenvolveu bastante como eu posso dizer, nossas habilidades profissionais de apresentação, trabalho em equipe. Aprendemos como trabalhar nos sprints, metodologia ágil na prática. Então, foi muito bom mesmo. Eu realmente fiquei sem palavras. Foi algo que eu não acreditava que eu conseguiria fazer até o final.
tivemos pouco tempo para estar realizando tudo isso. Quando eu vi 8 sprints e bastante coisa que eu não conhecia, foi realmente algo muito complexo. Eu vou estar falando, eu falei mais sobre isso nos problemas que encontramos no decorrer, mas é que isso realmente me chamou muita atenção. Mas muito obrigado pela atenção de todos. Desejo a todos um bom dia, boa tarde ou boa noite do momento, dependendo do momento que você está assistindo esse vídeo. E tenham umas ótimas férias a todos.